Oi meninas, oi Keila, oi Mari, oi Carol, oi Lua, aqui é a Ana de Minas, passando para deixar um abraço bem apertado para vocês, um parabéns grandão pelo trabalho tão bacana que vocês fazem e dizer que nós somos íntimas, porque a gente toma banho junto todo dia, viu? Beijo meninas, muito sucesso para vocês, tá? Oi, Keila aqui para um episódio especial, num dia especial, numa semana especial. 31 de maio de 2024, nascia o nosso podcast Eu Conto ou Você Conta. Gente, esse episódio é a maneira da gente celebrar com vocês e também entregar uma coisa diferente. Hoje, eu que vou contar uma história da Mari. Mas então, eu conto ou você conta? É isso aí, não é anônimo, é a Mari, a nossa musa aqui do podcast. Vamos. Gente, sério, chega de palhaçada, porque eu tô hoje, assim, ó, só na resenha mesmo. Gravei já 2 episódios, agora eu vou gravar o da Mari, e eu escutei aqui o que ela me contou, né, que ela viveu. E claro, né, gente, que a história da Mari vai ser uma história inusitada, engraçada, né? Claro. Então vamos lá. A história aconteceu recentemente, no ano passado. Para vocês verem o que é que a nossa musa enfrenta enquanto tá aqui, prometendo e entregando tudo para vocês. Bom, vou contextualizar um pouquinho. A Mari, ela mora num apartamento, eu já fui lá várias vezes, no térreo, assim, sabe? No primeiro andar ali. Então, de frente ao prédio dela, tem um outro prédio menor, que não são apartamentos, são estúdios, sabe? Aquela kitnet. Então, da casa dela dá pra ver esse outro estúdio que é bem pequenininho. E a Mari já entrou lá, porque ela tem amigos que já moraram nesse mesmo estúdio há muitos anos atrás. Então, o estúdio é assim, dentro não tem nenhuma separação, é como se fosse uma coisa só e tal. Então a cama, a cozinha ali, a sala e só o banheiro que é separado. Tudo muito junto. E a Mari acredita que por conta disso, né, do tamanho, a taxa de rotatividade das pessoas que moram nesse estúdio é muito alta. Então vira e mexe, tem um vizinho novo ali. Ah, aquela coisa ali, dá uma balançadinha com a cabeça. Eba! Coisa assim. Nada muito próximo também, que aqui não tem esse negócio de ficar pedindo açúcar pra vizinho. Aí, beleza. Passou um tempo e tal, e eles perceberam que foi morar um homem lá. E aí, beleza, né? Foi passando ali os dias. Mais um detalhe, assim, pra vocês imaginarem. Então, o prédio da Mari fica bem próximo desse prédio vizinho. Só que, especificamente, a varanda da casa dela fica bem de frente para a janela de um desses estúdios, que é esse que eu tô contando aqui para vocês. E aí, gente, a Mari começou a escutar uns barulhos estranhos vindo da janela do vizinho. Tipo assim, uns gemidos altos, gritos. Na água, madeira nas mais safadas, os meninos é sem amor, mas ama essa vida, cara, ela diz que essa vida é rasa. Umas coisas estranhas, sabe? Às vezes ele xingava, soltava um palavrão assim mesmo, tipo, faz isso, não sei o quê, fuck, vai gostosa, não sei o quê. Só hoje, né? Ali o pessoal tá animado, coisa assim. Foi passando mais uns dias e a coisa continuou. Toda semana o vizinho começava com a gritaria, vai, fuck, vamos lá, nananã, go, bababá. Só que era muito alto. Todas as pessoas ali do prédio onde a Mari mora conseguiam escutar, porque quando a Mari saía para andar ali fora, andar ali perto do... que na frente da casa da Mari, olha eu, bem fofoqueira, na frente da casa da Mari tem uma grama assim e tal, tem umas árvores, e a Lua, a nossa musa do podcast, ela sempre sai ali para caminhar, e a Mari precisa ficar de olho nela. Por quê? Porque a Lua gosta de ser uma gata selvagem. Ela fica caçando inseto, e aí ela fala, olha mamãe o que eu fiz, então ela leva pra lá. Pra evitar que a Lua fique trazendo coisas assim pra casa, a Mari também vai atrás dela. Então ela andava ali meio que no terraço,
do prédio dela e ela percebia que em outros pontos do prédio dava para escutar na mesma altura os gritos do vizinho. E era coisa tipo, ha, 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 yeah, yeah. E de início, a Mari até achou engraçado, mas começou a achar estranho por conta da frequência, porque foram se passando semanas e a coisa continuava, até que começou a ficar mais frequente. Assim, gente, dia sim, dia não. E, além dos gritos, começaram a ter alguns barulhos. Sabe quando alguém tá, sei lá, empurrando alguma coisa, sei lá, jogando uma almofada no chão, ou batendo, assim, tinha uns barulhos de estalo, assim mesmo, tipo, uns tapas, né? Até aí, acho que todo mundo tá bem situado. Mas esses outros barulhos, parecia que estava acontecendo alguma outra coisa no mesmo ambiente que estava rolando o sexo. Então, na cabeça da Mari ficou aquele enigma, né? Tudo bem que a nossa musa é fofoqueira, gosta de uma historinha. Mas foi tudo muito estranho. Começou a ficar até preocupante. E por quê? Os gritos, os barulhos e os gemidos passaram a serem acompanhados por uma voz feminina. E aí, o Bruno, e aqui entregando para vocês, o marido da Mari se chama Bruno, também começou a escutar quando ele chegava do trabalho. A Mari falou que às vezes era de manhã, que estava acontecendo ali a zoada lá, e aí parava. Aí passava ali o almoço e tal, dava o horário do Bruno chegar em casa, que é 3, 4 da tarde, começava de novo. E aí eles começaram a ficar preocupados mesmo. Por quê? Além de foco, não sei o quê, e grito, e gemição, e barulhos, começaram a ter barulhos que pareciam socos, tapas, coisas com um teor de ofensa, do tipo assim, Você é uma cachorra, você é uma cadela, vai, sua biscate, vai, sua picareta, vai, sua desempregada. sabe, gente, assim, para não ir muito longe, coisas assim ofensivas e muito alta. E a pessoa que aparentemente estava ali passiva na situação, que era essa mulher, gemia, não falava, não tinha tipo uma troca assim, sabe? Teve um dia que eu fui na casa da Mari fazer uma reunião do podcast. E assim que eu cheguei lá, a Mari me contou. Poxa, amiga, ainda bem que você chegou só agora, porque meu vizinho tava fazendo o maior barulho. E foi aí que ela me contou dessa situação que estava acontecendo. E aí, gente, tudo isso começou no final do ano passado. E isso foi no início, o desfecho, né, que eu vou contar mais ali na frente, no início desse ano. Então, nesse meio tempo aí, no verão passado, eu fui lá fazer uma reunião e a Mari me contou. Eu falei, nossa, menina, é mesmo? É mesmo? E aquela coisa, achando que era só pessoas que gostavam de transar alto e de, né, enfim, ou estavam numa fase. E aí ela até falou que ela e o Bruno especulando, né, que o Bruno também é fofoqueiro. Eles pensaram, de repente um cara mudou aí, ele era solteiro, né, e aí ele arrumou uma namorada nova, eles são naqueles primeiros 3 meses, aquela loucurada toda, e transa e tal, e se beija pra tudo, né. Mas, o que chamava a atenção deles, que passou a ser um alerta, eram o tanto de xingamento, né? Então era muito focado em não só dominação, mas em tom de humilhação. E aí eles começaram a se perguntar: Ué, será que isso tem consentimento ou não tem? Então eles ficaram preocupados realmente por ter uma mulher ali no meio de tudo isso. Nisso, gente, a coisa continuava elevando a frequência. Então passou a acontecer todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia. E assim, né? A Mari tem um podcast pra gravar, que é esse daqui. Então chegou ao ponto da Mari ter que sair de casa pra gravar. Isso aqui ó, a Globo não mostra. A Mari já teve que gravar em outros lugares, alugar sala na biblioteca, ou até mesmo de carro para algum lugar mais tranquilo para conseguir gravar, porque era muito barulho e saía mesmo com a acústica do microfone. Então, começou a ser um problema, né? Não só por conta deles estarem preocupados com o que estava acontecendo ali, né? Possivelmente com essa moça, mas também de atrapalhar ali a rotina deles e tal. Teve um dia que a Mari até mandou um áudio pra mim. Nossa, amiga, lembra aquela situação que eu te contei? Tá pior, não sei o que eu vou fazer pra gravar e tal. E eu perguntei pra ela, amiga, será que não é um áudio? Será que ele não gosta de assistir filme muito alto? Alguma coisa assim, né? E aí ela falou, Ai, amiga, não, dá pra perceber que é uma coisa ao vivo mesmo e tal. Só que depois disso, ela teve um estalo. Filme? O que ela pensou? Será que meu vizinho
faz conteúdo adulto? Ou seja, grava filme pornô, ou sei lá, tá naquela plataforma lá, a outra que eu esqueci o nome, e talvez até porque não sei se pode falar o nome dessas coisas assim aqui, mas ela ficou pensando se ele não fazia algo assim, né, se ele não trabalhava com isso, porque começou a virar uma coisa caricata, era muito alto, que humanamente falando, uma pessoa não faria aquilo nem no início de relacionamento ali dos primeiros 3 meses. Tinha até acontecido da Mari sair de casa para ir no mercado um dia, e quando ela tava voltando na rua, virando a esquina, ela tava escutando os gritos. E ela Pensou, ué, que estranho. porque aqui na Austrália, gente, se uma mulher tá sendo agredida ou tá vivendo alguma situação, né, que é aparente que ela esteja em perigo, as pessoas metem a colher, tá? Metem a colher no nariz dos dois ali e vão ver o que tá acontecendo. Se chama a polícia, eles vêm, e é isso aí. Então, ela ficou muito curiosa, preocupada. Aquilo começou a tomar ali a cabecinha da nossa musa, né? De que alguma coisa muito estranha estava acontecendo e que eles não sabiam o que era. Tá, passaram alguns dias e a nossa musa estava em casa, tranquila, tomando chazinho e fazendo sua leitura matinal. Quem não segue a Mari no Instagram, o pessoal não vai entender essa piada. A Mari, ela tem a rotina matinal dela. Pra quem não sabe, ela é astróloga, né? Então de manhã ela faz lá todo o ritual dela da manhã do limpa, limpa, limpa. Dá uma olhada ali numa leitura, num chá, faz uma meditação, faz um yoga, entendeu? Mari que trouxe pra minha vida o olhar também pra astrologia, espiritualidade. Põe um plim aqui pra mim, por favor, Carol. Que eu tô dando os créditos pra ela. Então ela tem todo esse ritual. Lá estava ela, no ritual matinal, e apareceu a polícia. Cedinho, gente, 8 da manhã, passando ali de frente o gramadinho da Mari. E a Mari olhou, eba! Aí eles já falaram assim pra ela: Por favor, você pode entrar para sua casa e fechar a porta? E ela Não, com certeza. já saiu, levantou ali com o chazinho dela, entrou e ficou meio que apaisando ali, tentando escutar pelas paredes, né? E nada, nenhum barulho. Ela não escutou a abordagem, a porta abrir, nada. Pra vocês verem como era alto os barulhos que eles faziam, que não era uma coisa assim que dava pra ouvir qualquer coisinha que acontecesse lá, dava pra ouvir na casa dela. Não, ela ficou ali bem encostadinha na parede e não escutou nada. Ficou um tempo ali esperando pra ver se viu os policiais saírem também e não viu nada. Passaram-se alguns dias e nunca mais ela escutou barulho de lá. Especificamente, passaram-se 5 dias. E vocês acham que a Mari deixou isso pra lá? Não, né? Inclusive, essa história ainda não tinha virado episódio, porque ela ainda não tinha o desfecho pra trazer pra vocês, tá? Porque ela já conhece, a gente sabe que vocês gostam de história que tenham desfechos. Então, bora lá. Bom, primeiro, antes do que ela descobriu, como foi que ela descobriu? Ela tem uma vizinha no andar de cima que sempre limpa a janela. E aí, né, elas se olham assim, se cumprimentam às vezes, aquela coisa bem básica. Até que um dia a Mari foi, viu a vizinha limpando a janela, pegou ali o quê? Um detergente, uma buchinha, botou um baldinho e foi lá também limpar a dela. Limpando a dela ali, tipo, Oi, tudo bem? Nossa, menina, aqui é um pó, né? detalhe, não é uma coisa que ela costuma fazer não, tá? Ela só fez pra ter uma coisa pra se identificar ali com a vizinha e ver se ela era fofoqueira. E aí a vizinha... Ai, pois é, menina. Aqui é tão bom de morar, eu gosto tanto daqui, é bem ventilado, perto da estação, perto do mercado, mas é um pó que só, eu quase não abro essa janela. Aí a Mari achou a deixa que ela precisava. Quando ela ouviu a palavra Windows, ela falou... Ah, yes! Que a moça era gringa, tá, gente? Então, aqui eu sempre abro a janela porque eu gosto muito do vento, eu tenho a lua, né? A lua sai toda hora. Mas, de uns tempos pra cá, eu passei a deixar a janela fechada por conta de... Sabe quando a pessoa quer falar da outra e não consegue disfarçar muito bem? Você pisca apontando pro lado assim e tipo assim, porra, tá na cara que você tá falando de quem você tá falando? Ela meteu essa brasileiragem pra cima da gringa. Brasil! Aí ela... Sorry, darling. Tipo... Que, meu anjo? E aí ela... Não. Trocou de abordagem. Eu comecei a deixar minha janela fechada porque tava tendo muito barulho, né?
e apontou diretamente para a vizinha ali, pro prédio vizinho. E a mulher respondeu: Oh, don't worry. Não se preocupe, eles já se mudaram. E a Mari, para ter mais informações, Oh, é mesmo? e a vizinha respondeu para ela: Sim, foi na semana passada. Aqueles barulhos realmente estavam ensurdecedores. Estava muito difícil. Todos os vizinhos aqui do prédio já tinham reclamado sobre isso. Demorou até para a polícia aparecer. E a Mari ali pendurada na janela com a buchinha, com o baldinho, um olho no gato, um olho na vizinha, olhando onde que tava a lua assim e tal, mas sem querer perder nada daquela fofoca, porque era inglês, né? E aí ela... Ah, é? E o que aconteceu? Aí ela falou, Alguém denunciou, a polícia veio aqui e aí pediu para o cara e a moça ficarem no quintal enquanto eles olharam tudo que tinha dentro da casa. E aí você não sabe, eles encontraram câmeras, TVs, aparelho de computador, roupas de sex shop, coisa de fetiche, não sei o que. gente, eu não sei o nome dessas coisas todas. Mas eles encontraram remédio para o cara ficar ereto, encontraram drogas, encontraram um monte de preservativos. E aí ela ficou assim, Oh my God. E... E aí, nisso, a vizinha, como ela morava no andar de cima do da Mari, ela conseguiu ter a visão, entendeu? Que é isso que é, né, gente? A pessoa que ela tá atrás da fofoca, ela também precisa estar bem posicionada, não é mesmo? Então a vizinha tinha essa visão e ela passou isso pra Mari, né? Dessa maneira espontânea ali, as duas limpando a janela do nada. E aí, esse foi o desfecho. Então a polícia foi lá, viu tudo que estava acontecendo, então aparentemente as impressões da Mari estavam corretas. Era um casal, né, que faziam ali um conteúdo para a internet, então eles tinham vários equipamentos, várias coisas, acessórios que eles usavam para isso, mas eles também faziam uso de substância para poder se manter ali, né, toda a galera ali para cima, mão para cima e mão para cima e, entendeu? E é isso. Essa é a fofoca aqui, quentinha, recente, da Mari, que ela esperou ter um desfecho pra colocar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amiga, muito obrigada pelo 1 ano de trabalho que a gente tá aqui juntas falando praticamente todos os dias. Gente, a gente fala praticamente todos os dias. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui uma fofoquinha pra vocês. A Mari, ela é muito ligada nas coisas, né? Ela é do marketing, ela é comunicadora. Então ela vem, ela vê o que aconteceu, ela sabe, ela sobe, ela desce, ela sabe que tem um negócio pra fazer, ela já pensou na semana seguinte, no mês seguinte. Enquanto eu tô administrando aqui, ó, uma clínica, um outro job que eu tenho que... outra hora eu conto melhor pra vocês, que é fora de casa, então às vezes eu não consigo ter tanto acesso ao celular assim, então quando alguma coisa acontece que é um pouco mais rápida, é ela que acaba resolvendo. Então, amiga, quero te agradecer por todo o apoio, todo o suporte, toda a parceria. Acho que a gente consegue se complementar muito bem. Tem muitas coisas que a gente é muito parecida, é muito legal e divertido. Tem coisas que a gente é muito diferente. E eu acho que é isso que eu gosto muito na nossa relação, que mesmo com as nossas diferenças, a gente consegue respeitar uma outra, tá sempre juntas, incentivando, construindo e entregando as melhores histórias para vocês. Então contem com a gente daqui para contar a história de vocês. Um beijo, feliz 1 ano para nós e até a próxima história. Oi, musas. Uma ouvinte aqui da Austrália e de Sydney e que conheceu o podcast no trabalho, falando de um tema do trabalho que eu estava fazendo. Então, enfim, queria muito agradecer e seguir incentivando vocês. O trabalho de vocês está incrível. Cada história, cada enredo que vocês montam, eu acredito que tem um trabalho muito grande por trás, um grande esforço. E a gente sabe que, enfim, pra Mari e pra Keila aqui na Austrália, é sempre correria e vocês estão aí nesse trampo também. Na real, eu comecei a ouvir o podcast trabalhando como Traffic Controller. Então, tudo que a gente tem é o nosso fone de ouvido. Então, vocês, basicamente, se tiver episódio todo dia, vocês são na companhia diária. Pelo menos ali pelos minutos do podcast. Já cansei de maratonar os episódios antigos, então, quanto mais vier aí, melhor.
e muito sucesso na trajetória de vocês. A gente se encontra no dia 31. Fala galera, tudo bem com vocês? Mari aqui e hoje é um dia especial. Vocês já devem ter escutado na primeira parte desse episódio, que é o nosso aniversário de 1 ano. 1 ano do nosso querido, amado podcast. Meus musers, muitíssimo obrigada por estarem aqui, por apoiarem, por mandarem histórias, por escutarem, por tudo, tá? Um beijo especial para os nossos apoiadores que, além de nos escutarem, também nos apoiam toda semana, todo mês. Muito obrigado mesmo. E um beijão, claro, para minhas musas More, Carolzinha e Keila, que fazem esse podcast pra frente junto comigo também. Gente, é clima especial. Então, como vocês sabem, eu conto ou você conta? E hoje sou eu que conto. Mas então, Eu conto ou você conta? Vou contar pra vocês a história da Keila. Vocês já escutaram aí a minha história e agora vocês vão ficar com um suquinho, entender mais o que passa na cabecinha de Keila, quem é Keila e como ela veio parar na terra dos cangurus. Então vamos lá? Como vocês sabem, muitos aí já sabem, a Keila, ela gosta de um conceito, né? Ela gosta de uma didática, de uma explicação, de uma profundidade. E para quem ainda não sabe, não é porque ela é professora não, viu? A nossa musa, ela é psicóloga e psicanalista. Quando ela veio para a Austrália, quando ela decidiu fazer esse movimento, esse foi o maior peso que teve na vida dela. Vocês vão entender o porquê. A Keila, gente, ela se formou em psicologia ali para 2015 e aí resolveu trabalhar em RH. Quando ela começou a trabalhar em RH, ela trabalhava de dia e de tarde, trabalhava ali, né, horário normal, integral de trabalho. E no final do dia, para atender os pacientes, era o tempo que ela tinha. Então, mesmo cansada, depois de trabalhar 40 horas, gente, ela trabalhava 8 horas por semana, 40 horas, segunda a sexta, aquele esqueminha que vocês já sabem, e ainda fazia esse negócio de atender paciente no final do dia. Beleza. Ela tentava atender nesses horários, né, que ela tinha livre para poder encaixar, porque ela não podia ainda se dedicar, ter uma clínica e sair desse trabalho que era o que sustentava ela. Foi aí que uma chefe da Keila virou para ela e falou assim: Ô Keila, se você falasse inglês, você sabia que você ia ganhar mais dinheiro? Ia ser mais fácil de você ter a sua própria clínica. Bota o plim aí, Carol. Foi essa ilusão que ela comprou. Por quê? Porque sem saber muito como é que funcionava, quanto tempo demorava para você aprender a falar inglês, ela começou a pesquisar de vir aqui para a Austrália. E aí aquela coisa, né? Falaram para ela a maior cilada que a gente já falou aqui em alguns episódios. Olha, Keila, pode vir estudar 5 meses na Austrália, que vai ser mais do que suficiente para você aprender inglês e ao mesmo tempo conseguir trabalhando, tá bom? Aham, Cláudia, senta lá. Eu conto, vocês contam, meus amores? Não dá, gente. Eram 4 meses de inglês e o 5º mês ainda era de férias. E no caso da Keila, gente, ela não falava inglês. Então é óbvio que você não vai vir nem para a Austrália, nem para nenhum país e vai aprender em 5, 6 meses inglês, tá bom? Não existe isso. Você pode aprender ali o básico, se comunicar, com certeza, mas não o suficiente para você voltar e falar fluente, abrir uma clínica, fazer acontecer, ser bilíngue, isso e aquilo. Não. Durante 1 ano, quando ela resolveu que ela ia fazer um intercâmbio para aprender inglês, a nossa musa trabalhou. E não foi só em RH não, tá? Ela é que nem aquela Barbie Profissões, sabe? Que tem várias skins. Então vamos lá. Faz aí a contagem comigo, Carol. Aqui ela foi trabalhar na feira do automóvel. Ela fez marmita, ela entregou panfleto, fez bolo e doce de aniversário, vendeu ovo de Páscoa. Essa parte que ela fez aí de doces, ela fez com a sua irmã, com a Karen. Um beijo, Karen, porque a Karen é uma das maiores musas desse podcast, gente, sério. Ela é muito, 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 muito fã e apoiadora. Amo. Ela e a Karen fizeram várias coisas para ganhar dinheiro. A Keila também trabalhou em academia, onde ela vendia açaí, vendia lanche. No final de semana,
Ela continuava atendendo na clínica de psicologia que ela tinha vínculo, mas não era um lugar que ela gostava muito. Enfim, a nossa Barbie Profissões fez de tudo para juntar dinheiro durante um ano e vir para o intercâmbio dela. Agora, com esse dinheirinho em mãos, o plano estava feito. Eu vou para a Austrália, vou aprender inglês em 5 meses, vou ter esse upgrade dentro dessa área de RH para daí abrir minha clínica. Plano infalível dela. Essa foi a ideia inicial, né? Só que quando ela chegou aqui e viu que a história ia ser um pouco diferente, ela achou que ia ter condição de abrir uma clínica de psicanálise, pelo menos conseguir trabalhar na área dela aqui, só que aquela não sabia como funcionava a legislação. E por conta da correria da vida de imigrante, gente, vocês sabem, né? Correria, perrengue, trabalha e vai e pega um trem, e quando vê já tá em outra cidade porque se perdeu, porque é novo lá. Enfim, quando ela se deu conta que 5 meses era muito pouco, ela não ia conseguir trabalhar na área, ela não entendia da legislação de psicanálise aqui na época, tendo que trabalhar e estudar, o que aconteceu? A autoestima dela foi pro saco, junto levando o sonho dela de fazer todo esse movimento e criar o plano infalível que ela tinha na cabeça dela. Foi aí então que a nossa musa resolveu renovar. Renovar o quê? O visto dela para poder ficar mais tempo aqui. Então, agora ela tinha mais tempo para poder aprender inglês, para quem sabe arrumar alguma coisa na área. Agora ela estava mais tranquila, porque, gente, pensa assim, você tem 5 meses pra fazer tudo, sabe? Eu me lembro aquele meme, não sei aí quem é dessa época, né, anos 90, anos 2000, que o Netinho levava o pessoal no shopping, ou às vezes o Luciano levava a galera e falava, entrava numa loja e falava, vai, você tem 20 minutos pra pegar tudo que você pode da loja. Por que eu tô dando essa comparação? Porque se alguém chegar pra vocês, gente, e falar que vocês têm 5 meses para aprender a ficar fluente em inglês, é essa vibe, vocês têm que chegar no país, sair correndo, aprender tudo e ficar só fazendo isso. E não tem como, sabe? Não tem como. Agora ela estava um pouco mais tranquila e mais desenvolta para fazer as coisas que ela precisava, correr atrás de saber como que funcionava a legislação, isso e aquilo, e o tempo foi passando. Antes da pandemia, a Keila não usava as redes sociais, muito menos usava para divulgar o seu trabalho. Em 2019, gente, não era tão comum como é hoje o Instagram ser uma ferramenta poderosa, até mesmo de trabalho e de divulgação, né? Então, quando começou a pandemia, ela começou a receber alguns convites para fazer algumas lives. A Keila fez lives sobre crianças, dando conselho, né, o que podia fazer com as crianças na pandemia. E depois dessa live, começaram a vir outros convites. Ela fez lives como psicóloga, então ela fez lives em agência de intercâmbio, com profissionais da saúde e alguns outros temas. E ela começou a ver que isso era uma coisa bem legal. Só que depois dessas lives, deu um estalo na cabeça da Keila. E foi aí que ela entendeu. Ué, eu acho que eu posso usar meu Instagram pra beneficiar o meu trabalho. Eu só preciso entender melhor esse negócio e como ele funciona. A Keila nunca foi de postar foto, de ser presente em nenhuma rede social. E aí ela não tinha muita intimidade, sabia fazer live, nada dessas coisas. Ela teria que aprender. Não foi uma coisa que ela quis fazer. Inclusive, a Keila sempre teve uma resistência com essas coisas por ter uma dificuldade maior com tecnologia, por ser uma pessoa desinteressada nisso, por ter receio de se expor na internet. Ai, gente, sério. E eu falava pra ela, como assim você tem receio de se expor? Você é maravilhosa, tem que aparecer, enfim. A gente fala, né, pros nossos amigos. Mas nada disso. Não gostava de foto, não gostava de imagem, não gostava de vídeo, não gostava de nada. Só que agora que deu esse estalinho na cabeça da moça, ela percebeu que ela precisava talvez estar mais inserida nesse contexto, até pelo trabalho que ela desenvolve. Com isso, ela teve uma ideia. A Keila começou a fazer grupos durante a pandemia com brasileiros que também estavam na mesma situação que ela, só que em outros países. E que também não tinham como visitar o Brasil, né? Pandemia, enfim. E aí esses grupos, eles falavam muito assim, como é que estava o país de cada um ali, onde eles moravam, que não era no Brasil, mas eles estavam no contexto ali de imigrante. Até que,
plim, chegou um paciente. Que era uma coisa que ela queria, né, gente? Atender na área dela, fora do Brasil. Só que na cabeça dela ficou algumas questões. Putz, eu posso ou não atender aqui? E aí, o que aquela me falou, né, gente? Agora eu sei, mas eu não sabia, e agora ela sabe também, né? É que para ser psicanalista aqui na Austrália, você não necessariamente precisa ter uma formação em psicologia. Na verdade, você nem precisa ser formado em nenhuma área, assim, de saúde, de RH, não. Tem, lógico, né, alguma série de coisas que você tem que fazer para poder atender nessa área, mas não precisa ter uma formação acadêmica. Foi aí que ela resolveu atender a primeira paciente. E aí veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira. Na quinta pessoa, ela pensou: Epa. Agora eu vou precisar dedicar mais tempo na clínica. E naquele momento que tudo isso estava acontecendo, ela começou a atender esses pacientes, era um momento em que a Keila estava estudando sobre racialidade. E aí, eu vou colocar um conceito para vocês aqui sobre clínica racializada, tá? Quando ela começou a atender brasileiros que moravam fora, ela tinha que se aprofundar mais nas pesquisas, porque a nossa experiência no mundo é diferente de pessoas que vêm de países majoritariamente brancos em aspectos políticos, raciais, enfim. Então, ela começou a pesquisar sobre isso, foi pesquisando, começou a falar sobre o tema nas redes sociais dela, sobre imigração, sobre ser imigrante. E um dia, aquela já estava ali fazendo uma coisa ou outra, já fazendo uns posts a mais no Instagram, sem aparecer tanto, né? Ainda com um pouco de receio daquela exposição que eu falei para vocês lá no começo, ainda rolava muito. Mas agora, ela já fazia alguns posts, algumas coisas. E um dia, a Keila estava ensaiando ali para fazer alguma coisa no Instagram e ela teve uma ideia de falar sobre o Simba. Sabe o Simba, gente? O Simba do Rei Leão mesmo. Todo mundo aí sabe quem é o Simba do Rei Leão, né? Vocês já pararam para pensar que o Simba fez um intercâmbio, gente? Foi tipo um intercâmbio que ele fez. E foi o que a Keila pensou também. Ele sai de perto da família dele, vai pra muito, muito longe, né? Todo mundo aí deve lembrar dessa parte do filme. E aí, a Keila fez até um post, né? Ela tem um post que a gente vai, assim que terminar esse episódio, vocês vão poder encontrar a foto da minha janela, que ela fala na primeira parte do episódio. E vocês vão poder encontrar também esse post que a Keila fez na época, sobre o Simba, sobre o Rei Leão. E aí ela fez essa comparação, sabe? Porque o Simba, ele vai pra longe, ele começa a estranhar tudo, ele passa também por umas partes, né, meio sombras, umas coisas meio brabas aí. E de repente ele encontra o Timão e o Pumba, que são animais também, só que não são leões, são de espécies diferentes, né, nacionalidades, lugares diferentes, mas mesmo assim eles conseguem se comunicar com o Simba por conta da necessidade. Então, eles estão no mesmo barco, não estão? Eles são os nossos imigrantes aí. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. E é assim que a gente se encontra também quando mora fora. Vocês estão entendendo a cabecinha, a sacada da moça? É muito além, muito boa, né? Eu amei essa comparação. E o cara que ela tava envolvida, e na época, né, mas abafa, já tinha falado para Keila que ela era desenvolta, que ela sabia falar muito bem, que ela era linda, que ela falava de temas super importantes e que talvez ela deveria aparecer mais em pessoa mesmo, sabe? E não ficar ali só nesses posts de Simba, de Rei Leão. Mulher, bota a tua imagem aí, bota a cara no sol, porque, pô, você tem conhecimento, você é bonita, as pessoas vão parar e vão te escutar. Tá bom, aquela escutou aquilo, entendeu o recado e disse pra ele assim. Não diga mais nada. Ela entrou dentro do quarto e falou. Espera aí fora, não faça barulho. Entrou dentro do quarto e fez nesse dia o primeiríssimo story dela. E pode parecer besta, gente, mas se vocês conhecessem bem a Keila, vocês iam entender o quão resistente e algumas dificuldades que ela tem mesmo com tecnologia e essas coisas. Então dá esse primeiro passo para ela, vindo de uma zero exposição, né? Ela veio de um ambiente tipo zero exposição, zero fotos, zero tudo, para agora colocar a cara dela e fazer isso na internet, passar o trabalho dela, passar a vibe dela ali também, para todo mundo que quisesse ver.
E em paralelo a isso, ela já estava atendendo aqui na Austrália. Hoje, a clínica da Keila é 90% com pessoas negras e racializadas, ou seja, não são pessoas brancas, mas são todas brasileiras que moram fora do Brasil e estão descobrindo em si outros lados e outras maneiras de estar no mundo que não aquela primeira maneira encontrada no primeiro mundo. É difícil? É. Mas também pode ser libertador, para a gente poder o quê? Viver livre e ser livre. E ela queria deixar para vocês uma frase que é de uma autora psicanalista que ela gosta muito, que chama Grada Quilomba. E ela fala assim: o maior empoderamento de uma pessoa negra não é ser a melhor, não é ser a mais destacada, não é estar em tudo, não é ser lembrada para tudo, mas o maior empoderamento de uma pessoa negra é ela ser uma pessoa humana. Então, antes de ser psicanalista, uma psicanalista antirracista ou uma pessoa ativista, a busca da Keila e a torcida dela vai para ela, para as pacientes dela, para as pessoas que ela encontra pela vida e que todos nós sejamos livres, tá? Fica esse recadinho aí para vocês. Mas aí, não acabou não. Por quê? Porque a Mari existe e a Mari pentelhou a Keila. Veio aí o podcast. E na época que veio esse convite do podcast, abriu mais um conflito para Keila. Como assim eu vou ter mais um lugar que eu preciso falar e me expor? Inicialmente, ficou com receio a gata, né? Aí ela falou para mim assim: Ai, amiga, tá bom, mas esse é um hobby, tá? E eu desde o começo falei: tá bom, amiga, você vem aí contribuindo como você pode, mas saiba, esse aqui não é meu hobby. Esse aqui é o trabalho da minha vida que vai virar e acontecer e eu espero que você esteja junto. A Keila veio no hobby, começou a gostar, mas nunca, gente, nunca ela imaginou que esse podcast ia ser tão grande. E além disso, quando ela começou com as trocas, né, com os ouvintes, as histórias, também as nossas reuniões gostosas, enfim. Quando a gente começou com tudo isso, ela percebeu que era uma coisa que ela adorava fazer também. E uma das coisas que a Keila reparou é que a gente aqui, né, do podcast, acaba às vezes fazendo uma ponte entre vocês que estão com uma necessidade, sabe? E às vezes não sabem onde depositar aquilo. E aí a história chega no podcast. Às vezes como um alerta, às vezes como uma coisa engraçada, mas muitas vezes como uma ajuda ou um desabafo. Claro, a gente faz esses filtros, né? E aqui vocês já sabem, as histórias mais densas, dramáticas e trágicas, né? Que tem muitas, infelizmente, a gente tenta concentrar na Keila. Eu tô rindo de nervoso. Mas é por quê, gente? É porque ela tem mais tato para lidar com esse tipo de assunto também. A gente faz esse filtro, né? A gente sente a necessidade de vocês e dependendo também, gente, do teor das histórias ali, quando a gente lê, a Keila, ela vai vir, às vezes, para o ouvinte que mandou, com alguma indicação, com alguma orientação. Sim, ela tá com a agenda aberta. Ela atende pessoas no Brasil, na Austrália, de todo mundo, né, gente? Então, eu tô falando isso porque hoje a Keila sabe que nosso papel aqui é entretenimento, é diversão, é alerta, mas também é político. A gente aborda muitos temas e valores que são importantes para ela. E ao mesmo tempo a gente também consegue se divertir com algumas histórias e algumas experiências que vocês mandam pra gente. Conforme esse podcast foi ganhando mais seguidores, mais ouvintes e mais exposição, cada vez menos a Keila tem medo de exposição, de receio, de aparecer. O podcast ajudou demais a Musa a redimensionar a ideia que ela tinha antes sobre como interagir com as pessoas e também como colocar o trabalho dela para o mundo. E quem tiver curioso para saber mais do trabalho da Keila, para saber mais dos temas que ela aborda, na descrição aqui eu vou deixar para vocês o meu e o Instagram pessoal da Keila, que é Keila Máximo. Gente, eu amo o sobrenome da Keila. É Máximo, né? É o máximo, não é mesmo? Keila Máximo. Eu gosto de falar Máximo porque a gente é internacional. Keila Máximo Psy. Tudo junto. PSY. É o Instagram da nossa Keilinha para vocês conferirem
os posts do Rei Leão, do Simba e muitos outros incríveis, tá? Porque essa mulher é incrível, é inteligente, é tudo. Tanto é que ela tá aqui nesse podcast, junto com a Carol também, que é a nossa terceira musa maravilhosa. Eu e a Keila queremos muito agradecer vocês e também a Carol. Carol, a gente ama você demais. Você dá vida para nossa voz, você dá vida para a história das pessoas também. E sem a sua edição, esse podcast aqui não seria nada. Então, eu quero deixar esse agradecimento no meu nome, no nome da Keila. Falar parabéns pra gente, porque a gente merece, a gente sabe o trabalho que isso aqui dá, mas é um trabalho bom e que eu amo fazer. E as meninas também. Tá bom, meus amores? Quem tiver em Sydney já sabe, sabadão, 31 de maio, tem festinha, tem celebração, bora tomar um drink, bora bater a bunda no chão, bora dançar, vai ser demais. Ah, e não esquece, gente, para conferir as fotos que eu falei, o post da Keila, tudo isso vai ser lá no nosso Telegram e dessa vez a gente vai colocar também no nosso Insta para vocês poderem ver o post da Keila, né? Que lá no Telegram seria só o print, mas aí eu vou deixar para vocês também no Insta, que é o @vocêcontaseuconto. Vê se dá uma moral pra gente aí, vê se dá um presente de aniversário pra gente, por favor. Tem muita gente aqui que escuta e nunca deu 5 estrelinhas aqui no Spotify pra gente. É tão importante. Aproveita que hoje é nosso aniversário e dá esse presente pra gente. Tá, por favor! Bom, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais das nossas experiências aqui na Austrália. Um beijo e até a próxima! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!